Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais um episódio do Relacionando. Não importa o horário, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, o importante é você conectar com a gente. E hoje a gente vai ter um episódio que eu costumo dizer muito pouco, isso até, não é meu lugar de fala. Não é exatamente o tema que eu sou mais aprofundado, mas ainda assim, um tema que precisa ser falado, um tema que precisa ser trazido à luz. Recentemente a gente começou a falar muito sobre essa questão de saúde mental nas empresas. A gente começou a falar muito sobre felicidade nas empresas. Mas quando a gente coloca na matemática da equação o que é necessário para ter uma boa saúde mental, o que é necessário para ter uma felicidade alcançada, o que é necessário para a gente abraçar os caráteres humanos, sabe o que também está envolvido? A fé. A religiosidade, palavra difícil de dizer, trava-língua. A espiritualidade. Como é que as empresas hoje estão preparadas ou não para abraçar a religiosidade de cada pessoa? Desde o momento da contratação, será que existe discriminação em cima disso? Até o momento em que ela finalmente tenta se posicionar dentro da empresa, será que existe limitação? Vamos descobrir? Eu trouxe aqui hoje duas pessoas incríveis para conversar sobre isso. Eu trouxe aqui a Leila Evelyn. Tudo bem? Tudo certo. E a Natália Arruda, tudo bom? Tudo certo. E eu fico muito feliz de vocês terem topado participar. O convite que eu fiz para vocês foi por conta de um pé na porta que vocês deram no LinkedIn. E eu quero começar com esse mesmo pé na porta. E aí eu vou direcionar para você, Natália. O post que você colocou que dizia: no seu janeiro branco da sua empresa existe espaço para o meu axé? Como é que foi a repercussão desse post? Então, eu atuo, né, como creator de LinkedIn há um tempo e eu nunca falei sobre a minha religiosidade por medo. Sim, estamos em 2024 e, poxa, eu, uma mulher negra, sair de branco, aí na feira eu já sou ofendida se eu uso um turbante. Imagina dentro do mercado corporativo falar, é isso, gente, sou uma pessoa de axé, né, sou uma pessoa de candomblé. E eu fiz aquele post porque eu passei por um processo de recolhimento, né, desde novembro, na verdade, um processo que começou também um pouquinho antes por várias questões. E eu não estava trabalhando, não estava fazendo palestras, não porque eu não queria ir, ou porque eu não tinha anuência da minha casa, mas porque não me convidavam e haviam alguns estranhamentos. E eu fiz esse post durante esse período de Janeiro Branco, que eu acho um nome muito irônico, justamente porque eu não tô falando nem sobre imposição de religião, é sobre religiosidade, sobre direito à religiosidade, Sim. sobre direito à fé. E é um direito constitucional, né, que todo mundo poderia praticar. Só que quando a gente olha para religiões de matriz africana nesse país, a gente não tem esse direito. A gente, enquanto pessoas de axé, a gente sempre tem que ficar ali, né, escolhendo entre usar o nosso ojá, né, que é o nosso pano de cabeça, ou usar o nosso crachá, porque os dois lugares a gente não consegue praticar, né, não é nem praticar, mas assim, demonstrar, né, a nossa fé, porque existem olhares, está muito arraigado na questão do racismo. E quando eu fiz aquele desabafo, eu fiz porque muito em relação, trazendo algumas reflexões de pessoas que eu conheço, que são executivos, de pessoas que se recolheram no mesmo período que eu. Então, eu passei um período de recolhimento, que eu saí há uma semana, que eu terminei o meu processo de recolhimento, com pessoas que tiveram experiências muito diversas, mas todas as pessoas que trabalham convergem em um ponto. Quando a gente vai para a empresa, sempre há questionamentos. E não deveria, né? Jamais. Porque a gente tem instituições públicas no qual você entra hoje, você tem crucifixos, você tem símbolos da religião cristã e tá tudo certo. Não é uma coisa que particularmente me incomoda, mas quando as pessoas, né, estamos eu e Leila aqui de branco hoje, quando as pessoas veem pessoas negras, principalmente todas de branco, existe um estranhamento de, nossa, mas você vai fazer algum mal pra mim? E não é bem assim. Então, aquele texto, ele partiu desse desabafo de que não existe espaço pro meu axé, como
existiria espaço para outras saudações, né? Eu trabalhei em empresas, por exemplo, que eu tinha 2 feriados. Eu tinha feriado judeu e eu tinha um feriado católico. Mas quando eu passo por um processo de recolhimento e outras pessoas como eu, elas precisam, por exemplo, se adaptar se demitindo, se adaptar se explicando, porque às vezes não pode ligar uma câmera, porque às vezes não pode estar em um espaço público, porque eu tenho um evento que tem o nome Black and Beers, que remete à bebida. Sim. É um período que eu não poderia estar ali. É um período no qual eu tentei fechar trabalhos, readaptando o formato para que eu não precisasse estar em bares ou estar nesse ambiente. E eu não consegui. Porque o seu trabalho estava conectado com esse universo das bebidas. Isso, esse evento específico que eu faço na comunidade. Então, várias coisas, assim, que eu passei durante esse período, coisas simples como ir a uma portaria e falar, olha, eu não posso tirar uma foto. Me respondem que não existe, porque se eu preciso o tempo todo estar me explicando e me desculpando principalmente, né? Porque foi um período muito controverso, no qual eu perdi muitas oportunidades de emprego, de entrevistas que já estavam avançadas por questionamentos. Então, a gente tem muitas, que a gente fala dentro da religião, né, que quando você passa por alguns períodos que você tem quebras de quizila, que é autorizações para fazer certas coisas. Só que existe também o seu querer, né? O que eu considero certo. Então, por exemplo, nesse período eu não podia tirar o meu pano de cabeça. Tá. E é o primeiro estranhamento em todos os lugares que eu precisei frequentar profissionalmente de por que você tá cobrindo a sua cabeça com pano branco? Por que você não pode tirar uma foto? Por que eu não posso te encostar? Porque eu não... Então, são coisas que vão te suprimindo e que você vai entrando numa bolinha e se retira. Então, acho que Leila pode falar também, não sei como ela também passou por essa experiência de que é só um período, sabe? Se a gente discute tanto nas empresas, né? Sobre limites. É só um período que eu tô te pedindo compreensão. Eu não estou te impondo alguma coisa. E eu achei muito estranho, assim. Foi um período que eu tive esse estranhamento dentro do mercado de alguns lugares que me acolheram, sim. Pouquíssimos. Mas de ter perdido muitos trabalhos, mentorados, né? Eu sou mentora de carreira, eu perdi muitos mentorados. Cara, que doideira. Sim, que achavam aquilo estranho porque não tinham contato. E é uma religião como qualquer outra. E leva pro pessoal, né? Sim, é uma religião como... Não tô te impondo nada, é sobre mim. Então, é uma religião como qualquer outra, mas acho que por a gente estar, né, nessa cultura nível Brasil muito racista e tudo que está ligado ao negro ser muito repelido, a religiosidade de pessoas de matriz africana acaba também sendo atacada. Eu pesquisei um pouco sobre a questão do recolhimento, mas eu imagino que tem algumas pessoas que não estão ouvindo agora ou assistindo a gente não saibam. Explica pra gente, por favor, Leila, o que é exatamente o recolhimento, porque eu acho que o que não precisa explicar é por que isso interfere em quem eu sou como profissional. Eu acho que isso tá bem claro, né? Claro. Afinal de contas, você me contratou pro meu trabalho, não por quem eu sou, né? Mas explica pra gente um pouco sobre o recolhimento. Boa. O recolhimento é um processo dentro da religião do candomblé, onde você literalmente se recolhe, né? Está em um espaço de segurança para cultuar a sua fé de maneira mais reservada. Então, é um espaço que você tem para cultivar seu orixá, é um espaço que você tem para pensar em você. Então, tudo isso que a Nath falou, né? De, tipo, não poder se ver refletido, não poder, enfim, encostar nas pessoas, não poder abraçar. Tudo isso faz parte desse processo onde você cria intimidade, você se... revalida sua aliança com o seu orixá, né? Ou, enfim, com o processo ali que você tá. Nem todo candomblé é igual, existem milhões, né, de nações. E nem todo processo é idêntico, né? Mas no meu caso, e da Nath acredito que também, foi um processo que ele levou um tempo para você, dentro, né, do espaço, né, de axé, e outro fora do espaço de axé. Então, a gente ficou recolhida por um tempo. Enfim, cada um com um tempo que é determinado ali no jogo, com a sua autoridade, sua liderança, e depois você vai para sua casa e você tem mais um tempo para quebra de quizila. Então, é esse tempo que você vai ter a mais
para poder cumprir as coisas dentro de casa. Então, são orações, são várias coisinhas pequenininhas que te conectam com a religiosidade. A Nath falou que saiu há uma semana, eu saí mais ou menos um mês. Então a gente tá aí junta. Vocês não poderiam estar aqui, por exemplo, um mês atrás. Deveria pedir autorização para isso acontecer. Mas sim. há trabalho, não sei como é a casa dela, mas... É um processo que, assim, a minha zeladora sempre diz, né? O orixá não é burro, não é ignorante. Sabe quando pegou a sua cabeça que você tinha um trabalho X. Só que existe um incômodo. Por exemplo, eu estou aqui nesse momento, há uma semana, é a primeira vez que eu tenho contato com luz novamente. E luz foi uma questão muito grande durante o meu período. Luz artificial do meu recolhimento. Então, talvez eu não me sentisse tão à vontade. Olhar no rosto das pessoas durante o meu processo de recolhimento era algo que eu não conseguia fazer. Então, eu não me sentiria tão à vontade. E tendo, né, igual você foi muito paciente, a gente se falou há quase 2 meses, a gente se falou. E quando eu te trouxe a questão, você falou, tudo bem, não é uma questão. Então, é justamente isso. Não quer dizer que eu não vá trabalhar nunca mais, né? Existem algumas adaptações, algumas permissões que você acaba pedindo, mas tudo aquilo que pode ser adaptado, por que não? Sim. Exato. Durante esse período. Muito bom. Já viu o que vem por aí? Meu nome é Felipe dos Santos, eu sou apresentador do Futuro, melhor podcast corporativo focado em gente desse país. E para essa palavrinha futuro sair, a gente chegar nessa realidade cada vez mais, eu preciso contar com a tua ajuda. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, aperta o botãozinho lá embaixo, se inscreve. Compartilha com seus pares, com seus colegas, com sua mãe, com seu pai, com sua irmã, todo mundo que você perceber que é interessado em falar de comportamento, de gente, de cultura, de fé. Vem com a gente nessa. Vamos voltar aqui. Então, a gente deu uma boa introdução aqui no papel de vocês em relação à fé de vocês. E eu quero começar a direcionar um pouquinho esse assunto para o que a gente veio fazer aqui, que é dar um puxão de orelha aí um pouquinho nesse mundo corporativo e a gente conseguir trazer um holofote para esse assunto que é tão importante. Antes disso, eu quero só conhecer um pouco vocês mais e eu vou pedir para o Lucas colocar o LinkedIn de cada um de vocês aqui. Primeiro, qual que já está na mão aí, Lucas, por favor? Vamos lá, vamos com a Leila Evelyn, que é Relações Públicas, produtora cultural e estrategista, né? Você tem feito mentorias, que você diz, né? Sim. Então, até tá ali, coaching de desenvolvimento de carreira, diversidade e inclusão e elaboração de currículo. Conta um pouquinho mais pra gente qual tem sido a sua área de atuação mais recente. Boa. Então, vou começar me apresentando, né? Eu sou a Leila. Sou candomblessista, sou filha do Ilea Shell e Assiná. Sou Relações Públicas de formação. Eu brinco que a Relações Públicas meio que me escolheu, assim, sou formada quase uns 5, 6 anos aí, e acabei atuando em várias coisas diferentes dentro do campo da comunicação, assim. Então, hoje, meu trabalho, eu nem sei definir se é exatamente relações públicas, assim, porque no tradicional talvez não fosse, mas eu fui escolhendo uma carreira mais generalista, né? Então, por isso eu me aproximei bastante enquanto produtora cultural, é algo que me interessa. Gosto de trabalhar com estratégia, então, muitas vezes estou envolvida em processos de planejamentos específicos de projetos. Em relações públicas atuo, de alguma forma, também nessa parte de relacionamento, então faço de tudo um pouco, né? Recentemente, resolvi dar um novo giro 360 aí na vida. Diz que tem um negócio dos 29 anos, retorno de Saturno. Vou colocar a culpa no signo. Ok, justo. Hoje eu tenho atuado muito empreendendo, né? Então, estou focando minha energia em negócios diferentes, assim, mas muito próximos à área de cultura e arte, que é o que me interessa mais, né? Então, estou trabalhando atualmente como relações públicas de 2 projetos paralelos e construindo um empreendimento específico voltado para a galera da música, voltado para a galera da música periférica. Legal. Então, faço de tudo um pouquinho aí. E aí, troca pra gente, Lucas, por favor, para Natália Arruda, que é uma gerente de produto, uma analista de negócios, uma team leader
E aí tem o Afrotech Award Changemaker. O que seria? Sim, então, eu acho que eu estou em uma bifurcação, né? Eu gosto muito de pessoas, de gerenciar pessoas e construir carreira de pessoas. Então, eu sou uma profissional de tecnologia, né? Já são mais de 8 anos atuando na área de produto digital, mas também sou uma profissional de carreira. Legal. Dentro do mercado, eu tenho uma iniciativa chamada Corporativo para Pretos, que é uma aceleradora de pessoas para cargos de liderança. Por isso, desse award aí, eu ganhei uma premiação internacional de uma organização chamada Afrotech. Então, eu fui a primeira brasileira a ganhar essa premiação pelo uso de tecnologia na promoção de equidade e inclusão. Justamente por causa do trabalho do Corporativo para Pretos, que vem sendo feito há 3 anos, que entre as ações, a gente já colaborou com várias marcas em relação à promoção de espaços de influência e liderança para pessoas negras e fazendo mentoria de carreira, fazendo eventos de networking. E eu passei um ano, né, esse meu último ano empreendendo, me dedicando ao Corporativo para Pretos. Estou voltando para o mercado desde novembro do ano passado. Então, sim, eu decidi voltar para o mercado no período que eu estava de quelê, né, que é o que a gente fala, que é o período de recolhimento. Decidi voltar para o mercado e foi complexo. Né? A gente, dentro da comunidade, a gente conversa muito sobre essas questões. Também sou podcaster, né, dentro do Corporativo para Pretos. Nós temos um podcast chama Corporativo para Pretos, que é um podcast que a gente fala que é feito por pessoas pretas para todas as pessoas, e no qual nós trazemos pessoas negras para falar de carreira. Então, embora eu esteja inserida nesse campo de diversidade e inclusão, mas não só para falar somente de diversidade e inclusão. Então, é importante, para além da representatividade, eu conseguir perguntar para Leila, o que você faz? Como é que você chegou lá? De onde você veio? E hoje você trabalha, por exemplo, né? Depois vocês procurem o projeto de música que a Leila trabalha, que assim, ela falou como se fosse assim, basiquinho, mas como é que você leva, por exemplo, parte da sua negritude, parte do seu formar enquanto indivíduo negro para o que você trabalha. E como a Leila, eu também sou candomblessista, né? Eu sou filha do Ile Axé Yansan, que é de nação Angola, raiz gomeia. Acabei de sair do meu processo de recolhimento, né? De conexão, com cultivar meu orixá e então, acho que a gente tem muitas caixinhas, né, enquanto indivíduos, e nenhuma atrapalha a outra. Muito bom, muito bom. Pode tirar, Lucas, obrigado. É coincidência só que vocês duas sejam mais empreendedoras do que do mundo corporativo, ou o mundo corporativo que talvez não dê muito espaço para as pessoas que, de certa forma, são vistas como diferentes? Eu não sei se é uma coincidência, assim, eu nunca quis empreender, nunca gostei de empreender. Até hoje eu não gosto. A parte burocrática, eu sempre digo que eu sou uma mentora e professora. Sim. Eu adoro ensinar. A parte burocrática, tanto que eu resolvi voltar para o mercado CLT, porque o Corporativo para Pretos nunca teve intenção de ser gigante, na verdade. Quando ele foi criado e depois com outras pessoas colaborando, a intenção sempre foi que ele gerasse impacto. E a gente está gerando impacto. Perfeito. Sendo pequenininho ali, com intencionalidade. Mas eu acho que é inquietitude. E se você for olhar, os nossos negócios estão muito ligados à comunidade negra. Então, eu acho que o que a nossa geração tem diferente da anterior, que sobrevivia, que empreendia para sobreviver, a nossa empreende para ascender. Então, quando eu vou lá e faço esse negócio e ganho um prêmio lá fora, eu tô dizendo alguma coisa. Alguém que não quer me escutar vai ter que escutar. Então, quando a Leila vai lá e ajuda a montar um projeto gigante, né, de um movimento de música que é periférico, que é minoritário e agora tá ficando gigante, é alguma coisa. Então, acho que a gente tem muito essa questão de inquietude de levar as nossas comunidades para lugares que a gente acessou por educação e levar a galera junto. E aí o empreendedorismo, ele
ele entra dentro disso. Mas eu sou basicamente uma gestora de produto, então o que eu levo pro meu empreendimento é muito do que eu aprendi no mercado, né? Eu não lembro quem que falou essa frase que eu escutei uma vez, Kelly J num show falando aprender a ler para ensinar meus camaradas. Eu nunca lembro quem que falou essa frase, eu sempre esqueço de pesquisar, mas é basicamente isso que a gente vai fazendo. A gente aprende e multiplica para a comunidade, né? Perfeito. Eu vi um post recentemente num grupo de RH, no LinkedIn, Gestão de RH, o nome do grupo. E lá dentro tem de todo tipo de gente, principalmente profissionais de RH, mas teve uma pessoa que não era profissional de RH que postou, e pelo que eu vi ele postou em vários outros grupos, uma foto que era, na verdade era uma ilustração com o mesmo personagem, de um lado acabado, cansado e etc, do outro lado feliz, comemorando e etc. E ele alinhou esse desenho ao antes, que é a pessoa sem contato com sua fé, sem contato com sua espiritualidade, etc. E depois a pessoa feliz porque tá lá conectado com a sua fé e etc. Até aí tava tudo indo muito bem, até ele ter colocado na figurinha, com Deus e sem Deus. Ou sem Deus e com Deus. E aí eu olhei para aquilo e falei, ué, né? Mas peraí, eu quero dar uma provocadinha só para ver qual é a resposta da pessoa. E eu coloquei... E eu imagino que não importa qual tipo de espiritualidade, certo? Uhum. E aí ele respondeu, não, me desculpe, mas eu só acredito em um único criador e só ele pode dar ou ajudar a pessoa a alcançar alguma coisa. Eu olhei e falei, ai gente, mas justo num grupo de gestão de pessoas, né, e etc. Isso me fez inclusive fazer um vídeo a respeito disso, eu gravei aqui no estúdio mesmo, ainda não postei. Mas a minha pergunta é, 2024, como é que tá a sua vista, a sua visão? Como é que estão as empresas hoje trabalhando ou não para acolher melhor, de verdade, toda a diversidade que nós temos de credos, de religiosidades, espiritualidades e até a não fé, né? Sim. Até as pessoas que não têm exatamente uma religião. Como é que você está vendo isso hoje? Cara, é muito louco, né? Porque... eu acho que hoje, eu não sei se é um retrocesso, qual é a palavra correta para se usar, mas eu acredito que retrocesso caiba bem. Eu sinto que as pessoas estão se sentindo muito à vontade para colocar para fora expressões nitidamente racistas, assim. E eu acho que existia uma questão de, talvez... uma falsa cordialidade entre nós, assim, de tipo, eu vou respeitar a sua fé, você respeita a minha fé. E hoje as pessoas estão se sentindo muito à vontade para proferir absurdos como esse, né? Então, de modo geral, eu não tenho... assim como a Nath trouxe aqui, a gente não tem nenhuma implicação quando você chega numa sala e tem um crucifixo, né? E aí, qual é a questão relacionada a eu não poder, sei lá, não poder ir numa sexta-feira e, enfim, com uma roupa que não seja branca, ou não estar presente no evento abraçando, beijando, bebendo, sabe? São coisas que não fazem sentido, assim, né? Hoje, eu vejo nitidamente que o mercado não tá nem um pouco preparado para receber pessoas como nós, assim. Eu passei por um processo, né, que a Nath trouxe também, de recolhimento e tudo mais, e precisei de 3 meses, a princípio precisaria, né, de 3 meses para viver esse processo de... enfim, para mim, assim, e foi complexo, porque é isso, você tem que explicar... tem que se explicar, tem que se justificar, pedir muitas desculpas e abrir mão também do seu lugar de tipo, eu vou ficar aqui confortável, não posso passar nervoso agora, não posso falar sobre isso, pra poder... intimidade, né? Exatamente, uma intimidade sua, né? O mesmo de eu chegar num lugar e falar assim, olha, você evangélico, por que você não tá bebendo? Você tem que beber. Tipo, não, tem que beber agora. Você é católico, por que você tá cumprindo... Porque existe também, né? O quaresma, quaresma, né? Sim. Que é o quelê católico, né? Porque você não come carne. É o equivalente. É o equivalente, porque você não come carne, você, enfim, faz algumas promessas assim. Eu lembro minha mãe, minha família é bastante católica, né? E aí... tinha uma época, acho que na Semana Santa, assim, que você não comia carne vermelha. E hoje eu vejo, parece... cara, as religiões, elas acabam seguindo um padrão muito parecido, assim, né? Verdade. Então, eu ficava sem comer carne de porco. Fiquei esses 3 meses sem carne de porco, sem café, sem cafeína, na verdade, né? Porque são os estimulantes, enfim. E é tudo muito parecido, assim, né?
E aí você vê dentro do mercado uma estranheza como se eu fosse uma alienígena por estar pedindo uma coisa que é básica, de tipo, eu quero ter o direito de não abrir a câmera. Outro, né? Não te afeta Eu em não nada. preciso te explicar nada. Exato. E aí, basicamente, eu tive que dar Uma palestra. uma palestra para me explicar, tipo, antes e depois. Quando eu voltei, ainda dizer novamente o porquê, assim. Sendo que, assim, no meu ponto de vista... E aí, também como uma pessoa que também faz gestão de processos, de projetos e tudo mais, a gente, enquanto gestão, que tem que se adequar e observar quais são os pontos ali dessa pessoa colaboradora, dessa pessoa contribuinte no time, enfim, o nome que a gente quiser dar, para que a gente se adapte também, que traga a possibilidade para que o time se sinta confortável, né? Porque isso também faz parte de gerenciar. Então, no meu lugar... Enquanto uma pessoa que também faz a gestão, eu buscaria compreender o lugar do funcionário, né? Tipo, olha, essa pessoa está passando por um processo de recolhimento. Quando ela voltar, são essas e essas questões. Time, vamos fazer uma força juntos aqui para que a gente não coloque ela numa situação constrangedora ou que a gente não facilite ali um processo de estranheza para que ela se sinta confortável. Enfim, 1 milhão de coisas que podem ser feitas e não foram, no meu caso. E eu acho que no caso de muitas pessoas também não são feitas. E eu acho que isso não é uma questão indivíduo. Eu não acho que é a questão específica de quem era a minha gestão no momento, mas é uma questão estrutural. A gente não tem hoje preparo para receber pessoas que proferem a fé ou que fazem escolhas que são longe do convencional, né? A Nath fez o post e eu compartilhei o post justamente pensando no meu... Bateu muito, assim. Eu nem sabia que ela estava no mesmo processo, assim. Mas me pegou nesse lugar também, de tipo, pô, Janeiro Branco, realmente, a gente está discutindo saúde mental. E, realmente, ter o meu espaço para proferir minha fé de uma maneira livre me ajuda a ter uma saúde mental mais equilibrada. É onde eu me sinto em casa. É o lugar que eu, assim como a família, assim como o espaço de lazer, também me compõe enquanto indivíduo. E isso deveria ser levado em consideração também no corporativo. Eu deveria valorizar um profissional que olha para essa questão da fé dele como uma prioridade. Porque também é minha prioridade como uma pessoa evangélica, católica, enfim. Deveria ser, pelo menos, né? Mas é tão diferente, é tão alienígena, que eu vou ficar lá constrangendo a pessoa dizendo, me explica. Como é que é? Exatamente. Eu acho que essa é a melhor imagem que a gente pode ter, né? A gente não tá nem... Vocês não estão preocupados com o que os outros estão fazendo, mas os outros estão preocupados com o que vocês estão fazendo. E você falou um negócio que me pegou, que foi assim, cara, existem outras religiões onde eu já entrei e tinham ali símbolos, tinham ali, de certa forma, acho que eu vou ficar com símbolos mesmo. Eu olhei e falei, cara, tudo bem, não tem problema nenhum. E aí a minha pergunta para você é, por quê? Por que, por exemplo, o judaísmo, ou o adventista, essas pessoas não passam pelo... É porque é onde está o dinheiro? Será que é porque o judeu, por exemplo, talvez seja o dono da empresa? E é quem realmente... No caso do exemplo que eu dei, era. Já me ocorreu também. Mas assim, eu não reclamava, porque eu tinha 2 feriados. Eu achava ótimo. Eu tinha 2 feriados, boa. Porque às vezes eu fico olhando e falo assim, por que só com o candomblé? Por que só com a Umbanda? Por que né? Talvez porque sejam as religiões de matrizes africanas, porque é onde está a maioria de pessoas pretas. Essa é uma pergunta que eu acho que talvez a gente nem vai encontrar uma resposta, talvez, não sei. Mas tem algumas religiões que são diferentes da grande maioria católica, né, cristã que a gente tem aqui, mas não passam pelo mesmo. Você trouxe esses exemplos, né? Recentemente viralizou uma moça no LinkedIn, não sei se você viu, que usa hijab, ela trabalha com cosmético, algo assim. E aí estava uma grande discussão sobre como incluir e tal, e as pessoas têm falado muito sobre isso, e eu acho que é corretíssimo. Só que a gente tem exemplos mais próximos, né? Que é a gente usar... Até pouco tempo a gente estava tendo que diferenciar que o pano de cabeça religioso não é um turbante. Número 1, porque uma mulher negra entrar em um espaço corporativo com um turbante chama atenção. Sim. Eu tive questionamentos durante a minha carreira em relação a vestimentas que me eram impostas, a cabelo, né? Saiu uma pesquisa do LinkedIn falando, né, sobre como que mulheres negras sofrem muito mais questionamentos em relação à aparência e preconceito por causa de cabelo. Até pouco tempo, até os anos 90, a gente ainda via vagas falando sobre boa aparência. E a gente sabe quem não está. Currículo com foto. É verdade. E aí, em contrapartida, nós vemos, por exemplo,
feriados religiosos. Não estou reclamando, gente. Inclusive, continuem. Criem mais feriado, por favor. Mas, assim, é só um contraponto. Feriados religiosos, pessoas que são adventistas, que guardam a sexta-feira a partir de determinado horário e são liberadas. Então, existe uma abertura ao diálogo. Quando a gente olha estruturalmente a formação desse país, né? Primeiro, pessoas negras repelidas de poderem trabalhar, né? Vistas como mercadorias que não têm direito a uma remuneração, quando a gente tem ali aquela falsa abolição. Depois, nos piores postos de trabalho. Depois, não tendo direitos, né? Se a gente olhar agora, a nossa geração que está conquistando romper esse ciclo de não ser empregada doméstica, porque é o estereótipo da empregada doméstica. E aí você agora tem pessoas muito bem formadas, muito bem educadas, executivas e frequentando esses espaços que precisam abrir esse diálogo, que sofrem uma violência, porque quando a gente abre esse diálogo, a gente se expõe. Eu sempre falo que muitas coisas eu passei a dizer somente quando a senioridade me deu uma casca para me proteger. Porque antes você só se adapta. Então, parte da resposta para essa pergunta é sim. Quem tem a influência, né, que são essas pessoas, vai preparar o ambiente no qual elas estão para que possa recebê-las. E é importante a gente frisar aqui, né, igual você falou, direito à religiosidade e a ausência de religiosidade, que a gente não tá trazendo aqui nesses exemplos uma reivindicação de mudem alguma coisa. Não, gente, não vou... A gente não vai começar amanhã assim, então, gente, sexta-feira ninguém mais vai beber, porque, por exemplo, se a gente tiver que guardar presente, amanhã eu tenho gira, sexta-feira ninguém vai mais, não vai fazer mais... Não, a gente tá... É um direito à individualidade. Sim. A eu não ser questionada em relação ao mínimo. E durante meu período de recolhimento, outras pessoas foram se recolhendo em meses correlatos. E eu pude observar, né, e trazendo experiências individuais, algumas coisas muito interessantes. Quando a Leila falou muito da questão da empresa. Eu acho que sim, tem que ser um movimento da empresa de vamos acolher, mas principalmente de tato da pessoa que é gestora, de pessoas que estavam em diversos cargos, diversos níveis de atuação e de empresas que se propuseram a adaptar algo que já tinham. Então, por exemplo, a gente tem nas empresas o tal do sabático. Meu sonho de criança é tirar um sabático de 1 ano remunerado. Meu sonho, né? Desde que eu comecei a trabalhar, o tal de sabático. Ninguém questiona o sabático. O que é o sabático? Me explica. Eu acho que quando a pessoa pensa nessa palavra, ela pensa em férias, né? Né? Vou sair, não vou trabalhar, vou descansar minha cabeça. O recolhimento não pode ser um sabático? Pronto. Vai te atrapalhar no quê? Então, eu vi, por exemplo, irmãos de santo que tiveram experiências muito mais violentas de colegas reclamando para gestores de por que a fulana tá usando isso na cabeça e por que agora ela só vende branco, tá espantando cliente. Impressionante como incomoda, Sim. Né? E tá espantando o cliente. Tá espantando, tá incomodando o outro, pessoas assediando, né? Falando coisas ofensivas em relação à religião, porque foram criadas em outra fé, gestores assediando. Enquanto eu vi outros irmãos de santo que tiveram... Por exemplo, eu tenho uma irmã de santo que trabalha na famosa Faria Lima, que pôde tirar os 3 meses, porque ela tinha direito a até 3 meses de home office para trabalhar em home office. Sim. Ela não trabalhava em home office. A empresa não criou nada de novo. Só adaptou algo que tá ali. É boa vontade, às vezes, né? Às vezes é só boa vontade. E assim, eu não espero que as pessoas saibam. Eu acho que o primeiro ponto é a abertura para pergunta. Muitas vezes, como gestora, eu tive que conversar com o time sobre está acontecendo essa situação delicada. Se houver uma necessidade de conversa, venham até mim. Eu não quero bochicho no corredor, eu não quero... Então, é a mesma coisa, entendeu? E nem eu me sentir obrigada a ter que ir explicar alguma coisa pra vocês. Exatamente, né? Assim, mas eu acho que principalmente o que falta é boa vontade e noção para que não haja o constrangimento, né? Eu tive, né, o privilégio de passar o meu processo de quelê
recolhida em casa, sem estar dentro de uma empresa, mas foi muito mais complicado, né? Eu tive entrevistas que eu comecei em novembro, que a vaga estava fechada e misteriosamente um questionamento. Então, assim, coisas... O espanto, né? Quando a pessoa abre a câmera e vê você, algumas questões... Então, eu acho que falta noção para as pessoas do constrangimento que elas também causam enquanto indivíduos, né? Porque Sim. aí, se a gente não consegue agir enquanto empresa, a gente precisa agir enquanto indivíduos. Sim. Então... Você não precisa ficar perguntando, se eu não tenho intimidade com você, por que você tá assim? Porque eu vou vir vestida assim. E ponto. Então, assim... acho que, além da questão da boa vontade que a Leila falou, né, das empresas, acho que, enquanto indivíduos, eu pediria para as pessoas terem um mínimo de sensibilidade, né? Não precisa. A gente pode chamar de empatia, né? Mas tem gente que não consegue entender qual é o significado dessa palavra, né? Então, assim, sensibilidade tá ótimo, né? Deixa as pessoas serem as pessoas, né? Aqui a gente tem um momento no Relacionando chamado momento onboarding, que basicamente é fazer o crachá da firma. E eu vou tirar uma fotinho de vocês, se vocês me permitirem, segurando a plaquinha. E aí, a nossa impressora vai tirar vai produzir o crachá de vocês e a gente vai seguindo conversando. Pode ser? Legal. Então, primeiro, Leila. Tira o microfone. Tira o microfone, isso. É melhor, né? Pode ser com o microfone também, sem problema. Só a plaquinha que não fica no seu rosto para você poder aparecer. Muito bem. E uma com a Natália. Muito bom. Legal. E aí a gente está falando sobre um tema que eu queria chegar, que era o momento da contratação. E você estava dizendo agora justamente sobre isso. Eu tinha entrevistas que estavam acontecendo e que, misteriosamente, começaram alguns questionamentos e etc. Eu fiquei curioso para saber de onde que talvez você acha que esses questionamentos surgiram, talvez porque... pesquisaram você na rede social, viram alguma coisa sua, mas ainda assim, o processo da contratação agora, não só agora, tem sido um problema para vocês durante a vida de vocês profissional? Vocês esbarraram em questões onde qualquer chance de fazer parte do mundo corporativo acabou ali naquele momento, quando a religião de vocês apareceu como um problema? Eu acho que para além da religião, assim, a inserção da pessoa negra no mercado corporativo, ela já começa sendo complexa pelo fato de você ser uma pessoa negra, né? É muito engraçado porque agora, recentemente, fiz 10 anos de carreira, né? E, enfim, e é muito louco lembrar, assim, né? Tipo, porque há 10 anos atrás eu ia em entrevistas e me perguntavam se você tinha acesso ao Mac, se você sabia mexer no MacBook, ou se você conseguia ir pro espaço de trabalho, tipo, você vai conseguir chegar, eu sou da cidade de Tiradentes, né? Quantos ônibus? Tipo, como você vai chegar aqui? Enfim, eram várias perguntas que tinham outra cara pra dizer, e aí, pessoa negra, você vai conseguir estar aqui entre nós, né? Que temos aqui todos os acessos. Então, eu acho que começa daí, né? Essa complexidade, sendo uma pessoa negra. Quando entra as nuances de... Porque ser negro não é só cor de pele. Eu acho que isso é importante dizer, assim. Que a pessoa negra, ela é composta de várias coisinhas, né? E ali ela ter que negar a própria negritude por uma escolha ou por uma questão cultural mesmo, de onde ela não se identifica. Então, culturalmente, eu não me identifico com a religião do candomblé, eu prefiro outra religião. Tudo bem, tudo certo. Okay. Isso não quer dizer que você é menos negro por isso. Exatamente. Mas aí você vai compondo um personagem que é ainda arraigado desses tipos de composições que são conectadas à comunidade negra, isso vai se criando uma outra complexidade, uma outra camada, né? Então, a escolha de estar hoje dentro de uma religião que é brasileira, né, que é o candomblé, mas que é uma religião afro-brasileira, ela vem carregada de um monte de sentidos, assim, né? Durante esses últimos meses, assim, né? Onde eu tô mais intensamente conectada à minha religiosidade, eu fiz alguns processos seletivos. Vou confessar que eu não tô, assim, tipo, ativamente atrás de muitas vagas, assim, mas rolou algumas oportunidades de conversa e foram interessantes. Mas é sempre num lugar de estranhamento, assim, de tipo, mas aí você vai poder fazer alguma coisa, você vai poder fazer tal coisa. Então, me lembrando muito daquele lugar de 10 anos atrás. Eu não sei se mudou tanto, sendo bem honesta, assim. Antes eu achava que, tipo, estamos avançando em alguma coisa.
E eu acho que ter esse contato mais intenso me lembrou muito desse lugar de 10 anos atrás. Acho que mudou um pouco a cara disso, porque é o que a Nath falou, né? De senioridade me protege e me cria uma outra casca. Então, quando eu vou para uma entrevista, eu não tenho mais aquele lugar de insegurança que eu tinha 10 anos atrás, de tipo dizer, não vou aceitar e vou abaixar a cabeça. Mas os questionamentos mudam a figura, mudam a carinha para ficar de um jeito mais fofinho e te perguntar a mesma coisa. Tipo, neguinha, vai ficar aqui? Então, é mais ou menos isso que acontece, sabe? Então, é duro a realidade, mas a realidade é essa, assim. Estar conectado à sua religiosidade é mais uma caixinha dentro do que te compõe enquanto ser preto, né? E isso é muito difícil de aceitar. Eu vejo que o corporativo hoje... E talvez aquela pergunta que você fez no começo, né? De empreender por uma escolha ou não. Quando eu comecei a trabalhar... né, nessa área da comunicação e tudo mais, foi empreendendo. Eu criei um negócio na época, o negócio chamava Frontará, eu vendia turbante, fazia trança, enfim. Criei todo um storytelling para vender esse produto, fazia ensaio fotográfico, enfim, fazia um monte de coisa. Dele nasceu Preta Comprando de Preta, que é um grupo no Facebook que até hoje funciona, que tem mais de 25 mil mulheres de todo o Brasil e de fora dele. Do Preta Comprando de Preta nasceu o Preta, que é a minha consultoria de comunicação e marketing digital para pessoas pretas e periféricas. Hoje a gente não está mais atuante, né? Hoje o negócio ele não está ainda naquela espaço de fervilhar e tudo mais. Mas foi a partir do Preta, empreendendo, que eu tive a possibilidade de viajar pela primeira vez a trabalho. De ser reconhecida por uma palestra. De ser reconhecida ali como uma liderança próxima para mentorar. Então, eu mentorei mais de 500 mulheres durante o ano de 2021, assim. 2021, 500. 2020. Muito mais, na verdade, assim. Caramba. E você vê que isso dentro do corporativo, infelizmente, não era uma possibilidade. Sim. Foi a partir do Preta, a partir do meu empreendimento, que eu me vi como uma pessoa potente e capaz. Então, aquela questão da sobrevivência, né, e tudo que a Nath trouxe, eu me vejo muito nisso também. Empreender hoje, para mim, ele é muito mais uma forma de me colocar no mundo de uma maneira positiva, colocar no mundo de uma maneira que eu seja reconhecida como uma pessoa que eu sou, poderosa, uma pessoa que tem ali o poder de influência. Tudo isso é só a partir do empreendedor, né, do empreendedorismo. Então, eu não sei como é em outros casos e tudo mais, né? Eu vou falar pela comunidade toda preta, mas no meu caso, empreender me deu a profissionalização que o corporativo não me deu. E reconhecimento que o corporativo não me deu. Então, é muito esquisito isso, mas é a verdade. O crachá de vocês está pronto. Leila? Muito fofo isso, gente. E Natália? Legal. Aqui eu faço questão que tanto o pano branco de vocês quanto o crachá estejam tudo. acordados. Eu amei, já vou até colocar, gente. Essa é a minha primeira foto que eu tiro, viu? Olha, gente. Olha que honra, cara. Olha que honra. Eu gosto muito quando esse tipo de coisa acontece. Às vezes nada é por acaso. E é um processo, né, da gente voltar a se reconhecer, né, no espelho, enquanto, né, porque a gente tinha toda uma marca. Eu tinha um cabelão, assim, eu tinha um cabelo Black Power gigantesco. Olha só. Então é um novo processo até das pessoas, né? Agora eu vou começar um processo de fazer network das pessoas se acostumarem com o novo rosto. Olha pra câmera e fala, voltei. Voltei, gente. É bem isso aí. Você tomou um café? Eu aceito. Eu aceito. Vai ser meu primeiro vídeo. Voltei. Primeiro Voltou vídeo. De onde? Porque você sumiu. Crachazinho. Primeiro café também ou não? Não. Obrigada. Já não. Por favor. Tudo, gente. Essa xicrinha, tudo agora, personalizado. Eu tomo cuidado com a tampa do café, porque teve um episódio que a gente derrubou tudo. Derrubei tudo, né? Vamos endereçar a coisa certa. Eu derrubei tudo e fiz uma bagunça, o pessoal precisou parar o episódio. Café na mesa limpar inteira. Tudo. Em mim e na mesa, né? Ai, que bacana. Gente, eu não quero também que quem esteja assistindo ache que a gente está aqui tentando demonizar o mercado, porque eu tenho certeza que, de alguma forma, assim como as pessoas são todas diferentes, diversas e pensam de formas diferentes e às vezes pensam muito para o bem, muito provavelmente vocês devem ter visto por aí algumas boas práticas, algumas empresas que têm se destacado por olhar e falar, cara, a gente vai sim se antecipar e não fazer isso porque a gente tomou algum tipo de puxão de orelha, mas porque a gente quis fazer. Vocês têm exemplos para compartilhar com a gente de coisas que vocês têm visto no mercado, de empresas que têm se destacado nesse acolhimento da religiosidade? Ou só empresas que são tocadas por pessoas que são de religiões mais... Eu acho que não é nem sobre religiosidade, né? Porque é só um ponto ali dentro
de todo o ser de um profissional, né? Como eu falei, né, desse meu acompanhar de outras pessoas que também se recolheram, eu trouxe o exemplo, né, da empresa que adaptou, a gente tinha... É um benefício de home office, então você vai tirar durante esse período. Então, as pessoas sabiam por que aquela pessoa... Então, assim, eu acho que o que eu tenho visto, principalmente de atuar dentro do Corporativo para Pretos, com algumas empresas, né, que são nossas parceiras, eu não gosto muito da palavra de lugar de fala, porque quando a gente fica, não é meu lugar de fala, não é meu lugar, a gente perde a coisa do lugar de ação. Foi a primeira coisa que eu falei, meu Deus do céu. Depois, Lucas, passa uma tesoura nisso daí. Não. Porque a gente perde o lugar de ação, né? A gente precisa de aliados, a gente precisa de pessoas que influenciem, têm poder de decisão em todos os lugares. Então, assim, dentro das ações do corporativo que eu mais tenho visto de positivo, são pessoas gestoras ou indivíduos mesmo, Sim. sabe? As primeiras ações do Corporativo para Pretos que eu fechei foi porque o CEO de uma grande empresa aí de tecnologia me procurou no Twitter. Tá. A partir de um questionamento que eu fiz a ele. Então, é um indivíduo que tá falando, olha, eu não sei como agir nisso aqui, eu sei que eu tenho um problema, eu preciso de ajuda. Então, o que eu tenho visto é isso, né, de indivíduos, principalmente que estão em cargos de decisão ou de influência, que têm levado essas parceiras mesmo para poder executar algo, e pessoas negras que estão internamente em grupos de afinidade ou que são indivíduos que têm algum poder de decisão. Eu sempre digo, as minhas mentorias para pessoas negras, que a gente tem a culpa, né? Sim. Eu me sinto culpada porque acendi, quero levar todo mundo, nem todo mundo chegou lá, então eu tento fazer. Eu sempre digo, primeiro garanta o seu, né? Garanta ali a estrutura do seu núcleo duro de família, garanta a sua carreira e depois pense nos outros. Máscara de oxigênio no avião. Exatamente. Primeiro você, depois você fazer tudo sozinho. Porque é pesado, porque é mentalmente cansativo, você se vê em um lugar de frustração muito grande de não conseguir executar. Mas sim, essas pessoas, elas têm muitas vezes espaços em coisas muito pequenas. Então, por exemplo, uma empresa que eu atuei, como eu disse, eu trabalho com tecnologia, eu sou uma gestora de tecnologia. Um puxão de orelha que eu dei foi a fazer um evento, a gente não tem fornecedores negros. Como é que a gente faz, pessoal de facilities? Olha. Mas a gente não acha. Peraí, então, que eu vou mobilizar minha comunidade. Toma aqui uma lista de 200 fornecedores negros. Agora vá atrás para cadastrar essas pessoas. Então, assim, o que eu tenho visto muito é isso. De indivíduos e de pessoas que estão internamente ou em grupo de afinidades, que acabam movimentando. E aí é muito importante a gente destacar a intencionalidade. Como eu dei esse exemplo dos fornecedores negros. Isso muda a vida de uma pessoa. Pegar a Mariazinha que mora lá na cidade de Tiradentes e faz trufa para fazer um kit de que vai cair na mesa de uma pessoa super grande, né? Eu tô dando um exemplo real, sabe? Sim. A gente fez uma cesta que foi para parar na mão da Lisiane Lemos, que era, na época, uma head do Google que postou no Instagram de um negócio de uma mulher negra que a partir disso, teve encomendas depois. É diferente de você só ficar fazendo palestra. Tá todo mundo cansado de palestra, tá todo mundo cansado de dar palestra, ninguém vai assistir, as pessoas fecham a câmera. Então, assim... Quando eu vejo muitas ações que tem intencionalidade. Qual é o objetivo? O que a gente vai... E aí, de novo, né? Eu sou uma pessoa de tecnologia, então eu preciso ver objetivos muito claros e resultados que eu possa medir. Se eu não posso medir, se você faz uma semana... Pra mim, não existe. Então, quem trabalha com tecnologia precisa de métrica, eu preciso de métrica. Então, eu tenho visto muito essa galera que está dentro das empresas, que muitas vezes consegue ser o sponsor da galera que trabalha com diversidade. Sim. Porque, não tenho dinheiro para diversidade. Peraí, toma aqui o dinheiro da minha área de financeiro para ação de treinamento, vamos fazer alguma coisa levada a isso. Então, assim, não é só sobre religiosidade, é sobre acolher tudo aquilo que é considerado outro, né?
a gente tem um padrão do que é considerado normal e a gente tem o que é considerado outro. Quando a gente faz essa conexão de acolher o que é considerado outro dentro do nosso contexto, então se eu vou fazer uma ação para alguma coisa, fazer um treinamento, em vez de eu fazer um treinamento sobre diversidade, faz um treinamento sobre vendas com uma pessoa negra. Faz um treinamento específico para falar sobre... as pessoas falam muito sobre comunidades hoje em dia, né? Quando eu vou dar palestra, eu sempre falo, gente, comunidade para mim nada mais é do que um quilombo. Eu cresci no contexto de um quilombo urbano que não é reconhecido, mas assim, de uma área que todas as minhas tias moram uma do lado da outra, que o meu avô comprou capinando, que todas as filhas e minhas filhas... E eu fui criado dentro do cristianismo, né? Dentro de uma religião evangélica. Você falou, verdade. Dentro de uma... Embora antes tinha raiz no candomblé ali, mas depois a minha família passou por um processo de resgate, de participar, aí, né? de um processo de ir para uma outra religião, né? De virarem cristãs. Mas a forma de se organizar ali era um quilombo urbano, dessas pessoas que estavam uma do lado da outra, ajudaram a criar os filhos uns dos outros. Então, o que a gente chama hoje de comunidade, né? Que tá o hype de construir produtos em cima de comunidades, é o processo que eu cresci. O que é uma periferia da mãe que ajuda a outra mãe que vai trabalhar, se não um grande processo de aquilombamento? Então, quando a gente vê o que nos é... nos é assim similar, né? Nos é conhecido pela visão do outro, a gente entra muito nesse processo de repelir o estranhamento ali. E aí a gente tem algumas empresas, principalmente com grupos de afinidade, de uma galera que tá hackeando, né? Que as pessoas falam por baixo ali de fazer algumas ações. Cara, que bacana isso. E quando você fala o conceito de comunidade, eu acho isso um assunto tão inusitado, porque a gente aprendeu ou ressignificou a questão de comunidade para o digital e esqueceu da questão de comunidade no presencial, né? Tipo, tá cada um tão individualista hoje em dia, né? Com o seu maior parceiro celular, que já é o suficiente para se sentir acolhido, para não se sentir sozinho, né? Isso é algo que eu tento até trazer nas minhas palestras sobre relacionamento, que é verdade. Esse lance, eu quero passar por isso alguma hora. Comunidade deveria ser muito mais no presencial do que... Acho que você falar comunidade hoje, a pessoa já pensa, opa, comunidade aonde? No Facebook? Comunidade no Instagram? Comunidade. Aonde que tá essa comunidade, né? Que eu quero fazer parte. Nas suas mentorias, Leila, você encontra mulheres... gestoras, líderes, como é que é o trato com elas, o que você normalmente norteia ali, conduz ali junto com elas, para que exista ali uma gestora consciente, acolhedora, né, uma gestora que realmente leve muito mais o caráter humano, né, que eu imagino que deva ser o caminho. Sim. Como é que funciona isso? Hoje o meu trabalho, ele é muito, não que seja, tipo, intencional, acho que acabou que a vida foi me levando para esse caminho, mas muito com pessoas pretas, né, ou pessoas não brancas, enfim, né, existe toda uma discussão também sobre isso. E é muito louco isso, há um tempo eu percebi, faz uns anos, que o trabalho com pessoas pretas, ele passa também muito por um lugar de autoestima, né. Eu também sou da tecnologia, sou UX design, apesar de não trabalhar efetivamente como UX, mas eu peguei muito do conhecimento de UX para aplicar nas minhas mentorias, porque facilita, enfim. Tem várias questões dentro de UX que me ajudam a construir uma mentoria mais organizada. Enfim, tecnologia traz as métricas que ajudam em tudo, gente. Então, comunicadores, estudem tecnologia, é o futuro. E eu vejo muito dentro dessas mentorias, assim, um processo que ele começa com se reconhecer ali enquanto profissional, se afirmar como profissional. Então, vou dar um exemplo de um caso que eu peguei, isso há alguns meses atrás, uns 6 meses atrás, de uma pessoa que estava insegura de até mesmo se candidatar a vagas, né? Tava assim, não vou conseguir e tudo mais, não acho que não é isso e tal. E aí teve todo um trabalho para explicar para a pessoa quem ela era, de mostrar para ela, olha, todas essas aqui são suas
características, como é que você expõe isso aqui de uma maneira estratégica, como é que você chega na... Porque é isso, né? Também a forma que você fala também vai afetar, a forma que você emite essa mensagem, né? Também vai afetar ali a pessoa que está ouvindo. Então, como é que você explica tudo isso? Então, quando a gente olha hoje para esse processo de mentorias, que eu construo, a gente fala, gente, é mania, né? Mas, enfim, quando eu construo esse processo de mentoria para outras mulheres, pretas sobretudo, ou para outras pessoas não brancas, ele começa muito com autoestima, ele vai se desdobrando ali para conhecimento, então o UX design da própria pessoa, dela se entender, de se compreender, e aí você vai desdobrando em ações, assim, né? E aí as ações, elas são realmente, no meu ponto de vista, não sei qual é a experiência da Nath, né? Mas no meu ponto de vista, eles são muito mais voltados para relacionamento, para como eu me posiciono, como eu tenho coragem de chegar no network, como é que eu converso com as pessoas, como é que eu me dou oportunidade, coisas básicas, né? Essa conversa não estaria acontecendo aqui se a gente não tivesse exposto no LinkedIn. Então, é muito louco, né? Porque quando você vai falar para as pessoas, tipo, tem um LinkedIn e tal, tem, mas não uso, não sei, não me identifico muito com a rede e tudo mais. E eu sempre tenho que falar, gente, mas ali é uma rede de relacionamento de trabalho. Se você não é visto, você não é lembrado. Você precisa mostrar seu rostinho lá, precisa falar sua opinião, precisa se posicionar para que as coisas comecem a acontecer, assim, né? E aí não é a primeira oportunidade que me vem graças ao LinkedIn. Eu não tô defendendo a plataforma, tá, gente? Não estou sendo patrocinada. Mas eu acho que é um caminho dentre tantos outros que as pessoas têm ali, as pessoas, né? Eu digo, pessoas periféricas, enfim, pessoas que vêm do lugar onde eu vim, ainda tem todo um estranhamento porque não se acham dignas o suficiente de se expor. Tipo, quem sou eu pra contar minha história? Não, amor, quem é você para não contar essa história? Verdade. Você vai ficar deixando as outras pessoas o resto da vida ficarem contando pra você quem você é. Então, é muito esse trabalho que a gente faz, assim, quase um trabalho, como se diz, de psicólogo, de terapia mesmo, né? Então, durante a pandemia, que foi o período mais intenso, assim, né? Graças à Feira Preta, a gente entrou num fluxo muito louco, assim, né? Feira Preta, pra quem não conhece, a Adriana Barbosa, maravilhosa. Eles têm o Preta Hub, né? E aí eu também acho que tá em um processo religioso, porque eu acho que ela é IAO, né? E aí, novamente, é importante frisar, né? Algumas pessoas que são da religião vão falar, mas ela tá tirando foto, tá de maquiagem. É trabalho, gente. Se a sua autoridade né, tirou ali o processo, é permitido. E eu acho que... Sim, ela tá total. Eu vi esses dias, ela tá carequinha, belíssima. Gente, sou muito fã de Adriana. Chamo ela de Dinda, porque ela realmente pegou, apadrinhou o Preto, assim, né? Nesse processo da mentoria e tudo mais. A gente fez muitas mentorias e se especializou muito graças a ela, assim. E nesse momento eu percebi que realmente o nosso trabalho ele era muito mais sobre, claro, né, técnicas de comunicação. A gente estava ali não ensinando as pessoas a, tipo, como é ser uma pessoa preta, mas, tipo, como usar as redes sociais para vender mais os produtos. E, coincidentemente, quem estava apresentando eram pessoas negras. Isso não não pode, uma coisa não pode tirar a outra, né? Eu não consigo deixar de ser negra para apresentar. Então, algumas coisas elas vão acabar sendo atravessadas. Então, até a forma que você vende seu produto, se você é uma pessoa negra, vai ser diferente. É muito esquisito isso, mas é a realidade, né? A gente tá num país onde o racismo, ele existe, né? Não é uma fake news. Então, isso é importante. A gente está se encaminhando aqui para o final do nosso episódio. Infelizmente, eu tenho certeza que isso daria 2 episódios, pelo menos. A gente tem coisas aqui no meu roteirinho aqui que eu nem consegui passar, mas eu tenho certeza que a gente construiu aqui um papo incrível, um papo super interessante, suficiente para já começar a acender, né? E inspirar algumas pessoas a pensarem um pouco sobre a rota, né? Essa câmera, como nós dissemos no início, são as de vocês. Eu vou pedir para vocês aproveitarem o momento, promover aquilo que vocês precisarem promover, dizer onde as pessoas encontram vocês e dar qualquer recado final que vocês achem importante. Quer começar? Vai lá você que é comunicadora que eu te imito. Eu te imito. Droga, eu ia te imitar. Bom, foi muito legal estar aqui. Agradeço muito o convite. Eu adorei estar lá da Nath. Tipo, são coincidências curiosas da vida. A gente se conheceu numa outra situação e hoje está aqui dentro desse contexto tão próximo, assim. Mostra que as coisas não são por acaso.
Eu, como disse, né, tô num processo aí me aproximando de projetos que me interessem, principalmente conectados a essa área de cultura, de inovação. Pode me encontrar no LinkedIn, então Leila Evelyn lá para quem estiver interessado, trocar uma ideia, se tiver alguma dúvida também, enfim. Críticas construtivas, por favor, não me ataquem. E é isso. Muito obrigada aí pela oportunidade e até breve aí, se conectem. A gente vai continuando conversando aí. E é isso. Muito bom. Olha pra cá, né? Sim. Bem, queria agradecer por me receber, né? As minhas redes, vocês conseguem me encontrar no LinkedIn como Natália Arruda, no Instagram como Natino Office, no qual eu falo sobre carreira também, tecnologia, uso de tecnologia, e sobre construção de marca pessoal a partir de ponto de vista de recorte socio-racial, né? Para pessoas pretas, pessoas periféricas, pessoas LGBTs. Vou recomendar que vocês sigam também o Corporativo para Pretos, as nossas ações voltadas para a inserção de pessoas pretas e indígenas no mercado de trabalho e ascensão dessas pessoas. E também olhem lá, já que a gente está falando de podcast, olhem lá no nosso podcast, que deve voltar esse ano. E estou enrolando, porque é um processo de uma mulher só. Então, mas para vocês escutarem um pouquinho sobre a experiência de outras pessoas, e é isso. Tenham sensibilidade com as pessoas que estão ao seu redor. Só de ter sensibilidade. Pensa assim, eu queria que fizessem isso comigo? Não queria, não vou fazer. Então, tenham sensibilidade e obrigada mais uma vez por me receber. Imagina. Obrigada, Leila, por estar aqui comigo. Eu que agradeço vocês. A gente traz um tema como religiosidade no Relaciocinando, olha e fala, vamos falar basicamente disso, e é impossível falar basicamente disso sem ir para outros lugares, para outros detalhes que compõem um ser humano, que compõem quem cada um é, e se a pessoa fala, beleza, eu sou uma candomblessista, ela não deixa de ser negra. E aí aquilo tudo que impacta por ela ser negra, impacta também em ela ser candomblessista. Então, realmente, é muito difícil desassociar as pessoas do que elas são, o pacote completo delas e como isso afeta a vida profissional, como isso vai afetar a vida pessoal delas. Nós tivemos aqui, por acaso, duas grandes histórias de pessoas que, inclusive, nem candomblecistas foram criadas com raízes, foram criadas em raízes cristãs, certo? E aí a gente olha e fala, caramba, cara, a história é rica, as pessoas são ricas, a gente tem conexões ricas. Por que a gente tem a mania de apontar o dedo para uma única coisa e definir as pessoas como elas são só por aquilo, né? Então, eu tinha dito no início que esse não era meu lugar de fala e fui muito bem corrigido, né, por não utilizar esse tipo de fala, e sim, cadê o lugar de ação? Então, eu espero que o Relaciocinando de hoje tenha sido um lugar de ação, tenha sido uma iniciativa para que outras pessoas falem mais a respeito, para que pessoas compartilhem os shorts desse episódio, compartilhem os cortes que a gente publicar, compartilhem o trabalho que elas duas fazem. Então não é por acaso que iniciativas como essa existem porque precisam existir e seria lindo se não precisasse. Talvez elas estivessem muito felizes por não ter que fazer iniciativas para inspirar e acender pessoas que a vida deveria ser diferente. Talvez elas estivessem mais tranquilas e tirando de repente o recolhimento delas ou o sabático delas de uma maneira mais de boa, sem ter que se preocupar que estão olhando para elas de um jeito diferente. E quando eu digo elas, não estou dizendo apenas elas duas, mas pessoas em geral. Então, se você é gestor de uma empresa, se você é dono de uma empresa, começa a olhar para o que pessoas com crenças, credos diferentes podem agregar e não retirar do seu dia a dia. Né? Já pensou numa reunião de brainstorm incrível com pessoas com visões de mundo completamente diferentes, seja da classe alta, seja da periferia, seja do candomblé, seja do evangelismo? Imagina quanta riqueza de ideias não pode vir para uma próxima campanha incrível que você vai criar, para um próximo produto impressionante que pode vir aí de alguém que sabe de uma necessidade que talvez você não saiba que existe porque você não vive aquela bolha. Então, vamos pensar bastante sobre isso. As redes sociais do Relaciocinando são @relaciocinandopodcast no Instagram, @relaciocinando.podcast no TikTok.
Ouça também no Spotify e no Deezer e siga acompanhando a gente no YouTube, se inscreve, coloca lá Relacionando Podcast. Se o YouTube disser para você o que você quis dizer é relacionando, não deixa. Clica embaixo e fala, eu quis dizer relacionando. Vamos ensinar o algoritmo do YouTube que a gente veio para ficar e que esse projeto é cada vez mais sólido. Obrigado pela participação de vocês, obrigado por vocês estarem assistindo e eu vejo vocês no próximo episódio.